inclusive, né, esses temas mesmo, que a gente tira sarro Sim. deles, se beber não faça podcasts e etc., com medo de ofender a determinada casta, de repente. É uma coisa absurda, não é nada pessoal isso, gente. Né? Mas como que as pessoas introjetam esse pertencimento a alguma coisa, né, para si mesmas? E isso foge até ao que você for definir como ontologia no final das contas, né? Como o que eu sou e etc. Eu acho que é um desvio, é um tipo de. Mas Que eu não consigo eu acho, compreender, eu, sinceramente. eu acho que é Que aquela funda para síndrome. a ontologia, inclusive. A É, paleontologia no vai se fim tá fundar nisso. no que eu não sou. É a fundação da sua identidade, do seu ego, né? A partir daquilo que eu não sou, num modelo mais ou menos ao estilo do estádio do espelho lacaniano, para a constituição do indivíduo. Entende? E eu não sei em que momento, então, que é feita a confusão de achar que quem eu sou, né? No final das contas, é uma pergunta mais fundamental do que aquela de que por que eu não sou o outro? Que é exatamente o processo inicial da individuação. Né? Então, Que é um gargalo profundo no desenvolvimento humano da atualidade, né? Eu recordo que, né, nesse sentido, e eu não vou aqui defender, e eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu não estou aqui para defender se são sociólogos, psicólogos, filósofos e tudo mais. Mas estava eu em um determinado momento, uma reunião profissional, e uma reunião profissional de um nível alto, assim. Eu estava com diretoria de uma empresa bastante grande, e naquelas tentativas de uma pessoa que naquele momento era um chefe meu, de tentar trazer assuntos que saíssem um pouco da formalidade ou entrassem num ambiente mais informal, solta uma grande pérola e aí volta a dizer, independente das pessoas às quais ele citou, e o Alexandre vai me ajudar a lembrar o nome deles, mas solta o seguinte, essas pessoas que são filósofos e tudo mais, que é o Karnal, é isso? Karnal, tem o Karnal, São os Pondé, três. O Pondé, acho, né? Karnal, Pondé, Clóvis, que são os da atualidade brasileiros? É aqueles Você se que refere? lançaram um livro, os três juntos lá. E tem o. Ó lá, agora aparece. Aquele do. É Isso. verdade. É. Enfim, vocês Costela. vão lembrar, O vocês sabem. Cortella. Eu Cortella. E não me faz questão nenhuma Cortella e de lembrar. Clóvis. Karnal. É. E não me faz questão de lembrar, não porque eu não os respeite ou respeite demais, mas é por uma questão que não faz referência ou não faz inferência eu preservá-los aqui, porque não é o que eles falam em si, o contexto do que foi dito. Que é assim, que ele achava ruim essas pessoas falarem e não dizerem o que é necessário ser feito. Se eu não tivesse de boina, eu dava um tapa na minha testa em homenagem a essa pessoa. E é muito verdade, e é muito assim, quando eu já tinha um conceito sobre essa pessoa e esse conceito só se evidenciou depois que falou isso, né? E que você escuta de muita gente, né? Quer dizer, o pensar passa por um sofrimento, né? E não que o sofrimento não seja algo bom, que é uma das coisas que talvez em alguns outros momentos eu e o Alexandre a gente venha a defender o quanto submergir nas suas dores lhe faz ser um sujeito que passa a ter um conhecimento de si muito mais aprimorado, né? E aqueles que, por outro lado, são superficiais em si mesmos, querem tudo muito pronto. E esse pronto é muito, na minha opinião, uma visão da síndrome do mini-deus, que é, né, nessa questão que, assim, pelo menos o que o Alexandre comentou, é o que eu vejo muito do comportamento das pessoas, né? Essa dificuldade
de saberem quem são, então a ontologia não sendo um recurso útil para essas pessoas que querem simplesmente existirem com base na referência do que os outros são, do que os outros podem dizer, ou de palavras, frases prontas, adorarem técnicos de voleibol que fazem palestras, que falam como... E aí talvez uma dificuldade do meu lado, e é bacana falar disso. Primeiro que eu tenho uma certa dificuldade, e eu acho que por um lado até muito bom, de ter ídolos. Não tenho ídolos. Mas aqueles que idolatram pessoas, idolatram por pontos que talvez a minha característica de ser autista me traga uma dificuldade até positiva de ser, que é a de olhar pelo contexto, né? Então esse famoso técnico de voleibol dá as suas dicas e vários executivos, vários líderes o idolatram, mas como conseguem contextualizar, né? Então vamos imaginar esse técnico de voleibol com um time de alta referência, de alta performance, né? Então, com cada um tendo o seu papel ali para desempenhar uma coisa única. Ok. Aí você traz para o contexto corporativo, onde as empresas sempre querem pagar menos pelo melhor e nunca levam o melhor porque estão pagando justamente menos. E aí querem tratar os seus times, como se falam, os seus liderados, como aquele time de alta performance do técnico famosão de voleibol. Ou seja, não, para mim, pode ser uma limitação da minha forma de ver a vida, mas não consigo comparar esses dois mundos ao ponto de dizer que para o mundo corporativo exista referência direta, possibilidade de fazer uma analogia entre o que um técnico de voleibol faz e o que um líder de uma corporação executa. Mas independente dessa crítica que faço, é muito mais pela questão de eu preciso que alguém me diga, eu quero voltar ao exemplo, que eu preciso que alguém me diga o que eu preciso saber, ou até pior, eu preciso que alguém me diga o que eu preciso fazer, o que eu preciso acreditar. E aí vem outras questões como religião, política, o mundo corporativo. Eu preciso que alguém me diga como eu tenho que me reagir. Enquanto para nós, aqui eu e Alexandre, em outros momentos a gente vai abordar mais isso, a forma como o autismo nos faz processar a vida, as relações, nos trazem uma forma onde até nós usamos alguns recursos de emular comportamentos com base no que vimos, mas nós escolhemos isso. Nós podemos optar por também não emular qualquer tipo de comportamento e sermos nós mesmos. Mas talvez em questões mais de convívio social nos seja mais viável emular algum tipo de comportamento do que agirmos como a nossa própria natureza, que muitas vezes é rígida de um outro aspecto, não aquele que o Alexandre Obsceno quis se referir. Mas, enfim, acho que eu divaguei demais aqui, mas não deixando de nenhum momento fazer contextualização do que o Alexandre fez ali como um comentário, né? O quanto as pessoas precisam que seja dito a elas o que elas precisam fazer, o que elas precisam ser, o que elas precisam pensar, elas precisam de tudo digerido, mastigado, porque a dor não lhe é positiva no que tange ao aprendizado que a dor pode trazer. E eu, claro, falo de uma forma figurativa da dor, mas da dor de existir. Se nós passamos a existir através de um tapa que nos faz expirar, e é a dor então que faz nos encher o pulmão num primeiro momento, é a dor que vai pautar muito da vida também. E tá tudo bem, no sentido que você saiba lidar com isso, tá tudo bem. O fato de você se colocar em situações necessárias da vida, que é o de deprimir-se, não no sentido da depressão enquanto doença,
mas o conceito básico da palavra deprimir faz muito bem para o ser humano e ele precisa desse exercício. É saudável ter momentos, não um quadro geral, não genérico, mas geral, de depressão, de deprimir, mas em momentos você ter a possibilidade de olhar para si e desse olhar contextualizar tudo o que está acontecendo e como que você deve agir consigo mesmo, principalmente. É aquele momento que eu comento que a gente precisa sempre ter do egoísmo, né? Como é que eu posso interagir com o outro se eu não estou olhando para mim mesmo? Como é que eu posso amar o outro se, aí eu vou ser bem clichê, se eu não amo a mim mesmo, se eu não gosto de quem eu sou, como é que eu vou gostar de outro alguém? Pode parecer bastante clichê o que eu falei, mas é verdade. Se você não olhar para si mesmo, como é que você vai olhar para o outro, ter empatia pelo outro se você não se conhece? Né? Que aí você possa entender um pouco de tudo isso. E é nessa linha que o Alexandre também fala, né? Para ele, essa questão do como o outro lhe trata não interfere em ele entender quem ele é mesmo ou não, porque esse ato de pensarmos em nós mesmos e nos entender, também faz com que esse distanciamento do que o outro fala e diz que o que nós somos possa ser tratado de uma forma à parte, que pode ser interessante, como também não. Se eu me conheço, o que o outro diz que eu sou, só vai fazer sentido se eu achar interessante que o que ele disse faça algum exercício comigo de reflexão.